Falaremos hoje dos assassínios a sangue frio ordenados por Bolsonaro e pelos seus apoiantes. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Pedimos que partilhem o programa, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. No início do seu mandato, Bolsonaro veio às televisões dizer que o Brasil tinha população a mais. Isto é, o Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes, é do tamanho da China. A China tem 1.350 milhões de habitantes, isto é, 7 vezes mais população do que o Brasil, mas para Bolsonaro o Brasil tinha população a mais, quando a China tem zonas de altitude, zonas desérticas completamente inabitáveis, enquanto praticamente todo o Brasil é habitável e altamente produtivo até. A capacidade de alimentar a população por parte do Brasil é muitíssimo superior à capacidade da China alimentar também a sua população. E, no entanto, Bolsonaro diz que o Brasil tem população a mais. E tem população a mais porque ele vai para a praia e é difícil estender uma toalha no Rio de Janeiro. E ele tem que ir para o calçadão. Isto é, a população a mais é aquela que, segundo ele, não deve estar ali a incomodar a gente rica e a gente, os amigos de Bolsonaro, a irem para a praia. Porque só ele e os seus amigos têm direito a ir para a praia. Na sequência deste modo de pensar, Bolsonaro tem levado a cabo o seu genocídio no Brasil. Não se pense que o negacionismo da Covid-19, a falta de investimento nas vacinas, a recusa de pagamento de insumos, a recusa de envio de oxigênio para Manaus, foi algo que não foi propositado. Não. Foi algo que faz parte intrínseca do projeto de Bolsonaro, de diminuir a população no Brasil. Diminuir a população, sobretudo a população negra e a população favelada. Esses miseráveis que vivem nas favelas, a generalidade da população brasileira que vive abaixo do limiar da pobreza, esses não têm direito à dignidade, não têm direito a ser alimentados, não têm direito a ter saúde, não têm direito a ter habitação, não têm direito a ter educação. Esses, aquilo que Bolsonaro pretende é eliminá-los para eles não incomodarem os mais ricos e para não incomodarem Bolsonaro e os seus amigos, que poderão, sem eles, ir à vontade para a praia e estender as suas toalhas no areal sem serem incomodados pela presença dos negros e dos pobres em geral. Deu-se ontem um episódio trágico no Rio de Janeiro. Bolsonaro e o governador do Rio, um apoiante seu, Cláudio Castro, ordenaram uma intervenção policial na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e não foi para prender ninguém. Não foi para acabar com a droga. Foi pura e simplesmente para assassinar. E assassinar na sequência deste projeto de Bolsonaro de diminuir a população. Quantos mais assassínios, sobretudo mais assassínios de gente jovem e até de crianças, menos população haverá. Nesta intervenção policial,
neste assassinato generalizado que a polícia levou a cabo no Rio de Janeiro, a polícia assassinou crianças. Uma criança que estava sentada. Assassinou pessoas que circulavam no metro. Diz Bolsonaro e diz Cláudio Castro que foi para acabar com o tráfico de droga no Rio de Janeiro, nas favelas. Como é óbvio, ele não acaba com tráfico de droga nenhum, porque, infelizmente, para aqueles desgraçados das favelas, o tráfico de droga é frequentemente a única forma de sobreviverem. Eles são marginalizados na sociedade, marginalizados na economia. Não têm trabalho. Não têm o mínimo de respeito social. E essa marginalização faz com que eles sejam dispostos a tudo. Em primeiro lugar, à sua sobrevivência, traficando de droga, depois dispostos até a morrer, porque eles não têm qualquer futuro. E a vida deles é uma vida de desespero. Como é óbvio, o objetivo desta operação criminosa não foi combater o tráfico de droga. Foi levar a cabo o projeto de governo de Bolsonaro de diminuir a população brasileira. A forma como ele encarou a Covid foi uma forma de genocídio generalizado da população brasileira. Agora, isto foi a continuação do seu projeto genocida e também uma forma de desviar a atenção da Comissão Parlamentar de Inquérito que está a dirigir-se sobre ele e na qual se tem revelado factos que o implicam criminalmente por um crime de genocídio do povo brasileiro, por continuar a insistir no uso da cloroquina, proibir os seus ministros de adquirirem vacinas, de adquirirem insumos para as próprias instituições brasileiras fabricarem vacinas. E, com isso, o Bolsonaro está a ver-se completamente cercado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Para desviar a atenção da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele montou, com Cláudio Castro, esta operação criminosa no Rio de Janeiro. Repare-se que ele diz que é para acabar com o tráfico de droga. Se fosse para acabar com o tráfico de droga, ele devia começar pelos senadores. Devia começar pelo Aécio Neves e por aqueles que fazem pistas de aterragem de helicópteros para o tráfico de droga nas suas fazendas. Mas não. Senadores bem conhecidos. Gente com alto poder que trafica droga e que ganha milhões com o tráfico de droga, enquanto que os favelados ganham tostões com o tráfico de droga. Mas há aqueles que ganham milhões, Bolsonaro protege-os. Há aqueles que consomem droga em grandes quantidades, Bolsonaro protege-os se forem das classes mais elevadas, daqueles que o sustentam no poder. Há aqueles que estão nas favelas e que recebem os trocos do tráfico de droga. Bolsonaro, pura e simplesmente, elimina-os. A culpa não é só de Bolsonaro. Repetidamente tenho dito que a culpa é das igrejas neopentecostais que o sustentam, a culpa é de muita gente, das classes médias, das classes elevadas, a culpa é dos grandes empresários brasileiros, dos grandes senhores de dinheiro, da grande distribuição, nomeadamente. Os supermercados, as cadeias de supermercados têm enriquecido enormemente com a Covid, têm especulado nos preços de uma maneira desalmada. A finança tem enriquecido extraordinariamente neste período de Covid-19, enquanto que a generalidade da população brasileira continua a empobrecer, continua a cair na maior das misérias e no maior desespero. O que sucedeu ontem em Jacarezinho é um crime
de assassínio a sangue frio, ordenado por Bolsonaro e por Cláudio Castro. Eles não disseram para prender ninguém. Eles disseram à polícia para entrar a matar. E praticaram um autêntico genocídio em Jacarezinho. Será que os tribunais brasileiros, será que a justiça brasileira não age contra um assassino, contra dois assassinos manifestos? O presidente Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro? Até quando é que a justiça brasileira vai ficar parada contra criminosos deste género, contra genocidas deste género, que no fundo levam a cabo o seu projeto genocida da população mais pobre do Rio de Janeiro, para eles viverem à vontade, de acordo com aquilo que a sua estupidez, a sua ignorância lhes determina. Porque, além de criminoso, Bolsonaro é muito ignorante e muito estúpido. Porque se ele soubesse a população que tem a China, quanto é ridículo, quanto é uma demonstração incrível de ignorância ele dizer que o Brasil tem população a mais, se ele soubesse minimamente disso, ele estava calado. Podia fazer o que queria, mas até estava calado. Mas não. É tão ignorante, tão estúpido, que até exibe publicamente a sua ignorância e exibe publicamente as suas intenções genocidas. Quem o apoiar é cúmplice destes crimes. Quem o apoiar é cúmplice do genocídio do povo brasileiro. Isso tem de ser dito por todos os meios de comunicação social, por quem tem o mínimo de respeito pela dignidade humana, por quem quer um Brasil decente. Bolsonaro está a destruir de uma vez por todas a imagem do Brasil no mundo. É tempo de que quem tem o mínimo de responsabilidades no Brasil, nomeadamente o chamado Centrão, o MDB, o PSDB e outros partidos do chamado Centrão, que percebam que o Brasil ficará irremediavelmente manchado aos olhos do mundo se Bolsonaro continuar na presidência. E que a Comissão Parlamentar de Inquérito e agora um processo-crime contra estes crimes por ele e pelo governador do Rio ordenados no Rio de Janeiro sejam instaurados e que o seu julgamento e a sua prisão sejam levados a cabo para que o Brasil possa ser um país minimamente respeitado e um país minimamente decente. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, que subscrevam e que coloquem gosto.